A casa ainda estava envolta naquela penumbra azulada que antecede o nascer do sol. E por algum motivo, naquela manhã, a luz parecia mais pesada do que o habitual. A janela do corredor filtrava um brilho tímido, que mal conseguia tocar o chão. Mas, ao lado da porta do quarto do filho, um pequeno bloco de montar dividido ao meio refletia um fio de luz menos, e aquele detalhe, quase invisível, parecia mais vivo do que ela. Era como se aquele brinquedo quebrado guardasse um segredo antigo, um pedido, uma confissão silenciosa que ninguém percebeu. E enquanto ela o encarava, paralisada por alguns segundos, sentiu um aperto familiar no peito. A sensação de que algo dentro dela estava cedendo. Lentamente, como neve que derrete sem fazer som, ela apoiou a mão na parede. Sentiu a textura fria, a tinta já um pouco desgastada na altura dos ombros. Quanto tempo havia desde que ela realmente olhara para aquela parede? Quanto tempo desde que olhara para si mesma? Naquela manhã, o corredor parecia mais estreito, como se a casa estivesse se comprimindo ao redor dela. Não era só a exaustão, era o peso das palavras que ela nunca dizia, o peso das crises, das noites sem dormir, da culpa que parecia morar dentro dela. E ninguém viu quando ela passou semanas inteiras dormindo sentada, porque o filho só conseguia descansar com o som do coração dela. Ninguém percebeu quando ela começou a comer rápido demais, sempre de pé, sempre olhando para todos os cantos da casa, como se vigilância fosse parte obrigatória da sobrevivência. Ninguém reparou que ela parou de falar sobre si mesma, que ela começou a sorrir só com os lábios, que os olhos dela já não brilhavam menos, apenas refletiam. Ela encostou a testa na porta do quarto. Não abriu, apenas ficou ali, respirando com cuidado, como se qualquer inspiração mais profunda pudesse desmoroná-la. Do outro lado, o filho repetia seu murmurinho habitual, um mantra baixinho, quase musical, repetitivo. Era assim que ele organizava o caos interno. Era assim que ele se mantinha seguro. Aos olhos alheios, seria só uma mania estranha. Para ela, era o idioma do filho. Um idioma que exigia paciência, presença e um amor que atravessava limites invisíveis. Ela fechou os olhos. O primeiro tremor do dia percorreu seu braço, menos aquele pequeno aviso de que a exaustão estava chegando mais cedo do que deveria. E pensou: ninguém percebeu. Ninguém percebeu o quanto ela estava perto do limite, o quanto ela estava tentando pedir ajuda sem saber como. E, se você está aqui agora, assistindo isso, fique comigo por alguns instantes, porque talvez você também conheça esse tipo de silêncio. Ela abriu a porta devagar. O filho estava no chão, sentado exatamente no mesmo ponto em que sempre ficava pela manhã. Em frente a ele, os carrinhos alinhados com uma precisão quase matemática: vermelho, azul, verde, amarelo, azul claro. Vermelho novamente, não era só a organização, era o mundo dele estabelecendo ordem dentro de si. Qualquer movimento inesperado quebraria o equilíbrio, e com ele, o corpo inteiro dele reagiria. Ela se ajoelhou ao lado dele. Sentiu o joelho estralar, não de idade, mas de cansaço acumulado. Cansaço de dias que começavam antes dela e terminavam sem ela. Mamãe tá aqui, ela murmurou. Ele não desviou o olhar. Não precisava. A presença dela tinha um som próprio, um tipo de vibração que só ele percebia. Em algum lugar dentro dele, aquilo significava pertencimento. Ela queria tocar seu filho, abraçá-lo, sentir sua pele quente, mas sabia que qualquer toque inesperado poderia desencadear uma tempestade sensorial. Então apenas estendeu a mão no chão, perto, mas não perto demais, criando pontes invisíveis, contornando abismos. E agora, antes de continuar, se essa história tá te tocando, eu preciso pedir algo importante. Deixe um like neste vídeo. Não por algoritmo, mas porque isso pode fazer esse conteúdo chegar até uma mãe que está implodindo em silêncio neste exato momento. Uma mãe que precisa saber que não está sozinha. O seu like pode ser o aviso que ela não recebeu, o abraço que ninguém deu, o eu te vejo que ela esperou o dia inteiro. Ela se levantou para preparar o café, sabendo que o filho não comeria quase nada, sabendo que as texturas o incomodavam, que os cheiros confundiam, que o barulho da cafeteria na rua menos,
Mesmo daquela distância, menos já poderia deixá-lo inquieto. Enquanto mexia o café, a colher tilintou contra a xícara. Um som quase imperceptível, mas para ela foi um lembrete. Ela estava ali, presente, funcionando, tentando, e ninguém via. A manhã passou como sempre passava, com ela negociando cada pequeno passo do dia. Trocar de roupa com cuidado para não provocar desconforto. Calçar o tênis apenas na ordem correta. Evitar que a meia dobrasse no calcanhar menos. Aquilo sempre gerava uma crise. A rotina dele era um mapa emocional. A rotina dela era sobreviver ao mapa. No caminho para a escola, ela segurava o volante com força. Não porque estivesse nervosa, mas porque precisava de algo firme, algo que não tremesse, algo que não pedisse nada dela. O filho olhava pela janela, balançando os pés no ritmo do próprio mundo interior. Às vezes, ele sorria para o nada. Às vezes, chorava sem motivo aparente. Às vezes, ficava quieto, como se estivesse desaparecendo. Ela o observava pelo retrovisor. Queria entender tudo o que se passava naquela cabecinha. Queria traduzir cada gesto, cada som, cada silêncio. Mas naquele dia, percebeu algo novo. Ela não conseguia mais traduzir a si mesma. Ninguém percebeu que ela estava se apagando. Ao chegar na escola, a professora sorriu. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Aquela mentira que ela dizia com tanta naturalidade, que até acreditava por um segundo o sorriso automático, a postura firme, o cabelo preso, a bolsa com itens de primeira necessidade para crises, fones, brinquedos sensoriais, cobertor macio, snacks sem texturas difíceis. Tudo bem. Ela dizia, mas não estava. Quando voltou para casa, o silêncio parecia maior do que deveria. Ela largou a bolsa no chão e se sentou no sofá, sem conseguir tirar os sapatos. Olhou para as próprias mãos, tremia um pouco, não de frio, não de fraqueza, mas de sobrecarga. E se você está assistindo isso agora e já sentiu algo semelhante, eu quero que saiba, existe um limite e não é vergonha nenhuma reconhecê-lo. No meio da tarde, ela foi buscar o filho. Ele saiu correndo em sua direção, mas não para abraçá-la. Correu porque precisava fugir do barulho do recreio que ainda ecoava em sua mente. Ela entendeu antes de todos. Colocou as mãos suavemente sobre os ombros dele, não apertando, não segurando, apenas indicando que o mundo ainda estava ali. No carro, ele começou a balançar as mãos rapidamente. Os olhos se mexiam de um lado para o outro. Ele murmurava uma palavra que ela não conseguia compreender. Era o prelúdio, ela reconhecia. Crise, e ela respirou fundo, preparando-se para o que viria. A crise chegou em casa. Um dos carrinhos caiu no chão, fora da ordem. E isso foi o suficiente. O corpo dele se encolheu. Ele bateu as mãos contra as próprias pernas. O barulho de dentro dele começou a transbordar, um grito silencioso, contido, abafado menos, mas forte o suficiente para atravessar qualquer coração. Ela o abraçou por trás, delicadamente como aprendera. Não para conter, não para silenciar, mas para ancorar, para dizer, sem palavras, eu estou aqui, eu sei que dói. Eu não vou embora. E então, enquanto o segurava, ela sentiu algo se quebrar dentro de si, algo antigo, algo que ela vinha carregando sozinha, uma parte dela que gritava há meses e que ninguém ouvia. E talvez seja esse o momento em que você, que está assistindo, se vê nessa cena. Talvez você conheça essa sensação de ser o porto seguro de alguém enquanto você mesma está sem chão. Talvez você carregue o peso de uma rotina que ninguém entende. E por isso, antes de continuar, eu preciso te mostrar algo importante. Na descrição do vídeo, eu deixei um material que pode te ajudar agora. Não é milagre. Não é solução mágica. É apoio. É estrutura emocional. É aquilo que muitas mães nunca recebem, mas sempre precisam. Se esse vídeo está te atravessando, vá ali depois. Pode ser o primeiro passo para você respirar outra vez. Quando a crise terminou, o filho se encolheu no colo dela, exausto, os olhos fechados.
A respiração irregular, ele segurava a camiseta dela com força, como se aquela única peça de tecido fosse o laço que o mantinha no mundo. Ela beijou o topo da cabeça dele, e naquele momento, entendeu algo doloroso. Ela estava tentando salvar alguém enquanto se afogava. A noite caiu lentamente. Ela colocou o filho para dormir com o mesmo ritual de sempre. O cobertor alinhado, o carrinho vermelho no canto esquerdo. A luz fraca apontada para a parede, nunca diretamente para os olhos dele. Ela ficou ali observando, até que a respiração dele estabilizasse menos, aquela respiração que ela conhecia melhor do que o próprio nome. Quando finalmente saiu do quarto, o corredor parecia mais escuro, mais silencioso, mais honesto. Ela se sentou no chão, encostando as costas na parede. Deixou o corpo cair, como se as forças tivessem ido embora de uma vez. E foi então que viu o bloco de montar novamente, ainda partido, ainda no mesmo lugar, ainda carregando um significado que ela não quis ver antes. Ela o pegou entre os dedos e, pela primeira vez, percebeu que aquele brinquedo quebrado não representava apenas o caos de uma manhã difícil, representava ela, partida, exausta, desmontada, funcionando pela metade, pedindo ajuda em silêncio. E foi nesse instante, nesse exato instante, que ela ouviu passos pequenos. O filho saiu do quarto. Ainda sonolento, carregando o carrinho azul, o favorito dele, caminhou até ela, parou na sua frente. Olhou para o rosto dela, depois para o bloco de montar, depois para o carrinho. Então, fez algo que ela jamais esperaria. Entregou o carrinho azul para ela, fora da ordem, fora do ritual, fora das regras que ele mesmo tanto precisava seguir. Foi o jeito dele de dizer: "Eu vejo você, mamãe." Um gesto mínimo, um universo inteiro. Ela segurou o carrinho e o bloco partido ao mesmo tempo, e finalmente chorou. Não o choro desesperado que o mundo reconhece, mas o choro que escorre devagar, como quem finalmente encontra espaço para existir. E, se você chegou até aqui, eu preciso te pedir algo com toda a honestidade do mundo. Se inscreva no canal, não por números, não por vaidade, mas porque aqui existe um espaço feito para você, um lugar onde as mães não precisam fingir força, onde a maternidade real é vista, onde a dor é compreendida, onde ninguém precisa pedir socorro em silêncio. Se inscreva, fique comigo. A próxima parte dessa história continua nos próximos vídeos e você não merece caminhar sozinha. Aqui, alguém vê você, sempre.